Sabe, quando a gente pensa na Groenlândia, o que vem na cabeça? Uma imensidão branca, gelo, certo? Pois é, mas por baixo de toda essa camada de gelo, a Groenlândia se tornou um dos pontos mais quentes, digamos assim, da geopolítica moderna. Um verdadeiro prêmio cobiçado pelas maiores potências mundiais. E olha só essa declaração. Dita assim de forma tão direta, ela simplesmente colocou uma ilha remota coberta de gelo bem no centro das atenções do mundo todo. A ideia de comprar a Groenlândia não é exatamente nova, mas a insistência, o jeito como isso foi colocado, elevou a atenção para um nível que a gente nunca tinha visto antes. Tá, mas por quê? Por que os Estados Unidos querem tanto assim esse território que tecnicamente é da Dinamarca? A resposta para essa pergunta é bem mais complexa do que parece. Envolve estratégia militar, uma corrida por recursos minerais que são cruciais para o nosso futuro e, bem no meio disso tudo, as ambições de um povo que está lutando para decidir o próprio destino. Então, vamos mergulhar nisso. O valor da Groenlândia hoje se apoia em 3 pilares principais. São esses pilares que a transformam nesse grande prêmio do Ártico. Basicamente, tudo se resume ao que está debaixo do gelo, a sua posição super estratégica no mapa e, claro, a uma base militar que funciona como os olhos da América do Norte para o céu. Pensa comigo, cada um desses fatores, sozinho, já seria de um interesse gigantesco. Agora, junta tudo isso, a ilha se torna um objetivo quase irresistível. E falando em geografia, a Groenlândia é a guardiã de um ponto estratégico vital conhecido como Passagem Giuk. Esse corredor marítimo é simplesmente fundamental para monitorar os movimentos de submarinos russos e, olha só, cada vez mais chineses que saem do Ártico e vão para o Atlântico. Na prática, é um dos principais postos de vigilância da OTAN. Mas o valor não é só militar, não. O subsolo da Groenlândia guarda um verdadeiro tesouro dos tempos modernos. Uma das maiores reservas de terras raras fora da China. A gente está falando de minerais essenciais para tudo, desde o seu smartphone até turbinas eólicas. Ter uma fonte alternativa ao domínio chinês nisso é uma questão de segurança econômica para o Ocidente. E aqui está a joia da coroa militar, a base espacial de Pituffik. Isso aqui é muito mais que uma base, é o posto de sentinela mais ao norte dos Estados Unidos. Os radares de lá são a primeiríssima linha de defesa contra um ataque de mísseis vindo pelo Ártico. É o que dá o alerta vital para a América do Norte. Só que no meio dessa disputa toda de superpotências por radares e minerais, tem um fator que muitas vezes é esquecido: as 56 mil pessoas que moram lá. E elas não são só espectadoras, não. Elas têm voz, têm uma cultura e têm um plano próprio para o futuro. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, a gente está falando de uma ilha que é maior que o México, mas com uma população menor que a de uma cidade como Bauru, em São Paulo. E a esmagadora maioria dessa população é do povo Inuit, com uma identidade cultural única e um sentimento de nação muito forte. E essa frase ilustra perfeitamente o ponto principal da questão. Os groenlandeses se veem como um povo distinto, num caminho para sua própria independência. Eles não se veem como uma peça num tabuleiro de xadrez global. E aqui a gente vê o grande dilema deles. O coração quer a independência, mas a razão pergunta sobre a viabilidade econômica. A ilha hoje depende de um subsídio anual gigantesco da Dinamarca. Cortar esse cordão umbilical sem uma economia que se sustente sozinha é o debate que divide o país. Certo. E sobre a possibilidade de virar o 51º estado americano? Bom, enquanto o futuro da ilha é debatido lá em Washington e em Copenhague, a população local já deu a sua resposta. E foi uma resposta bem clara, bem direta. Um sonoro não. Mas essa pressão toda que a gente está vendo agora, ela não surgiu do nada, não. Na verdade, é só o capítulo mais recente de uma longa história de interesse americano. Uma espécie de obsessão que volta à tona em momentos-chave da história. Essa linha do tempo mostra bem isso, né? É uma ambição americana consistente que vai desde a expansão depois da Guerra Civil, passa pela estratégia da Guerra Fria e chega agora na competição moderna entre as grandes potências. Só que em 2025 a abordagem mudou, e mudou muito. As ofertas diplomáticas deram lugar a uma linguagem de coerção, sabe? Com ameaças de tarifas e até mesmo insinuações de força. Isso elevou a tensão a um ponto crítico, algo que é bem raro de se ver entre 2 aliados da OTAN. E essa pressão geopolítica toda não ficou só no discurso. Ela explodiu num incidente bem dramático lá na base de Pituffik, envolvendo a comandante americana e uma decisão que, sinceramente, chocou todo mundo. Tudo começou com um simples e-mail. Depois de uma visita bem intensa do vice-presidente dos Estados Unidos, a comandante da base enviou uma mensagem para sua equipe.
O texto era um gesto de boa vontade, sabe? Reafirmando a parceria e a união com os aliados dinamarqueses e groenlandeses. A resposta de Washington foi imediata e implacável. Por causa de um e-mail que pregava a aliança, a comandante foi tirada do cargo, o que basicamente encerrou a carreira dela. A mensagem era cristalina. Qualquer desvio da linha oficial do governo não seria tolerado. Isso tudo nos traz para a situação de hoje, um impasse de 3 lados, onde cada um dos envolvidos tem uma visão radicalmente diferente para o futuro da Groenlândia. É um jogo de forças muito delicado, acontecendo lá no topo do mundo. E aqui fica bem claro quais são as ambições que estão batendo de frente. De um lado, o controle americano, do outro, a soberania dinamarquesa. E correndo por fora, a independência groenlandesa. 3 visões que, neste momento, parecem impossíveis de conciliar. E assim, enquanto o gelo do Ártico derrete, revelando novas rotas e novos recursos, a grande questão continua no ar. Será que a Groenlândia vai conseguir traçar o seu próprio destino, mesmo com toda essa pressão dos gigantes? A resposta para essa pergunta não vai definir só o futuro de uma ilha, mas pode muito bem redesenhar todo o equilíbrio de poder no século XXI.